o número de escolas públicas de secundário era ínfimo, sendo que o primário era um pouco mais ampliada a oferta. Ainda assim, nenhum dos dois, nem o primário nem o secundário, atendia a quantidade de crianças e jovens que o Brasil tinha. Então, o que é que acontecia? Acontecia qualquer coisa com o aluno, o que o professor chamava o aluno e dava um castigo. E eu brigava assim, como é que pode? Alguém que veio estudar para a formação de professor e ganha um castigo trabalhando na roça? Não pode ser um castigo. É a beleza que ele escolheu. E não é um castigo. Então eu tinha que ver o valor da escola rural, o valor de ser professor rural. A orientação, quando ela surge no início do século passado, para mim, assim, a orientação educacional foi um marco civilizatório, né? Porque a educação até então era um simples a sala de aula e um professor derramando conteúdos. Quando ela se torna uma prática de escuta, de diálogo e de empatia, a educação ganha um novo patamar. E isso não é pouca coisa. A gente via que tinha muita demanda naquela época para orientação. Em Santa Catarina, que eu vivi mais, a gente tinha concursos, a gente tinha a pedagogia formando os especialistas. Então éramos tratados gentilmente pelo sistema até, porque hoje eu vejo que a eles interessava que essa turma de especialistas, que deveria, segundo a visão de um projeto educacional que existe há anos, na mão de quem detém os meios de produção e que explica a pobreza e as diferenças de uma maneira com a qual hoje eu não concordo, né? Gostaria de nos ter dentro da escola e gostou. Nós éramos os profissionais ajustadores, os supervisores dos docentes, nós dos alunos e famílias, o administrador da estrutura escolar, que se adequasse naqueles tempos, né, ao acordo MEC-USAID. Quem não sabe o que é esse tempo não dá para explicar, vai ver. E nós, orientadores, entramos com muito amor e seriedade, mas num senso comum que prejudicaria muito as pessoas que em vulnerabilidade, né? Nós éramos os ajustadores ao quê? Ao modelo padrão de ser, existir, onde diferença era tratada como desigualdade. Diferença do quê? Diferença do modelo estabelecido que tinha que ser assim, assado, 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 todos por acaso, de acordo com uma pessoa que se subjugasse a uma minoria que detinha os meios de produção e o poder econômico e que, se fosse destoando do modelinho adequado, seria qualificado como alguém com problemas. E daí entramos nós. Os meus 45 anos, quase 45 anos de trabalho, foram 13 anos dedicados à orientação educacional. Então, não é assim muito longa a minha trajetória, mas foram 13 anos extremamente marcantes na minha vida, pelo contexto da época, pelo que vivemos de forma colegiada na época, que foi assim marcante na minha formação de consciência. Trabalhei como orientadora educacional, tanto em escola particular, quando eu conheci a Naíma no Colégio Anchieta, onde eu entendi que a gente tinha que trabalhar melhor a inteligência do que a matéria, o decoreba,
onde o máximo da educação era tu desenvolver princípios, onde a criação seria o maior princípio, depois Emília Ferreiro e outros pedagogos que a gente conheceu, que onde foi uma grande escola para mim. Segui na educação, fui trabalhar na UERGS, tivemos esta relação com a UERGS, porque nós entendíamos que ser orientador era, acima de tudo, ser educador. Isto significava não ser sozinho como educador. Nós criamos uma relação muito grande com a direção e a supervisão. Nós fazíamos seminários juntos, nós conversávamos com essas pessoas que representavam essas entidades, aliás, com as entidades que representavam estas tarefas educacionais. Nós saímos para o Rio Grande do Sul fazendo seminários com os orientadores e os supervisores, tentando um projeto educacional. Busca de instigar a juventude a também a ser protagonista, a ser sujeito, né, da sua história, das suas buscas de sentido e tal. Então, a gente trabalhou muito com formação de liderança, né? Então, dentro da escola, de uma forma mais abrangente, era buscando um referencial teórico para a educação. E também, junto com os alunos, essa postura mais instigante para que eles fossem protagonistas. O orientador educacional até hoje tem um decreto, porque o orientador educacional ele é habilitação, é cargo, é função e é profissão no dicionário de ocupações profissionais do Brasil. Né? Nós deixamos de ser, às vezes, cargo, função, habilitação com certeza, né? Uma coisa que... E essa turma, eu me lembro que eu sempre conto uma piada, a gente ia em reunião, espero que não estejamos indo assim, quando ainda mantém em muitos estados, Santa Catarina ainda tem no quadro, e as prefeituras de Santa Catarina, outro dia fez concurso para orientador e tal, passamos um momento que o estado de Santa Catarina resolveu inventar a figura do coordenador pedagógico, extinguir no quadro, porque daí o coordenador pedagógico ele põe uma pessoa que faz o serviço dos três e não pode fazer bem, né? E ele não pode fazer orientação educacional, um coordenador pedagógico, é contra a lei. Nós continuamos com um decreto que foi num tempo terrível, mas que nos garante que orientação educacional ninguém pode brincar de ser orientador quando não é formado, ou a nível de graduação ou de pós. Ou seja, eu já estava desenvolvendo um senso crítico sobre o próprio curso que eu tinha tido de formação de orientadora educacional, né? Eu tinha estudado naquela especialização disciplinas como, além dos princípios e métodos, além de orientação vocacional, eu tinha uma disciplina chamada, psicologia diferencial, tinha umas 4, 5 psicologias. Psicologia diferencial, a psicologia das patologias psicológicas, e mais outras. Sim, os testes vocacionais, que eram, né, vocacionais, testes profissionais, papapá. Ou seja, era um curso de psicologia, na verdade, né? E ali também, já naquela época, eu me perguntava, mas eu não precisaria ter uma formação de psicóloga, né? Mas nem existia ainda curso de psicologia, foi criado depois. E a gente foi construindo, acho que até, um perfil de orientador educacional que era, assim, um tanto rompendo para o qual fomos criadas, que era nesse sentido assim mais de neutralizar a rebeldia do jovem, que era muito mais de acomodação e não num processo de instigante da juventude, né? Então, eu acho que isso foi muito importante, esse momento histórico, e também por a gente estar vivendo isso e ter optado, né,
formada a nossa consciência dentro desse contexto, a nossa prática como educadora, como orientadora educacional no Rubem Berta, eu acho que teve, assim, pela minha memória, pela minha lembrança, a gente trabalhava muito com segundo grau, né? Então, num contexto mais geral da educação, era que a gente trabalhou muito sobre a construção de um referencial teórico, e enquanto orientadora educacional, depois aqui na associação e tal, pela Regina, né? A Regina foi marcante nas nossas vidas. Porque à medida que a gente foi acordando, e eu recebi delas a lista de congressos perguntando em quais eu fui, a gente percebe pelos temas dos congressos, e o último de educação, de orientação educacional, o último foi em 88, agora saudavelmente para nós os progressistas e que sonhamos com um mundo melhor, retorna em 2025, isso que vocês estão fazendo aí, né? Então a gente começou a acordar para o entorno, para o contexto, e para isso tem uma figura que quem não sabe, que é novinho, ou os outros sabem, que existiu uma orientadora educacional nota 1000, que se chamava, né, Regina Leite Garcia. A Regina escreveu um artigo, a orientação educacional que ultrapassa os muros da escola. E quer dizer também que não, tudo isso que eu estou desenhando de uma maneira como se nós fôssemos todos enquadradinhos nesse modelo que eles queriam, sorte que não, senão já não estaríamos aqui discutindo. Nós como que nos colocamos no Brasil e saímos a fazer seminário no Brasil. E era uma coisa muito bonita, porque ninguém discutia só orientação educacional sem discutir educação. E educação no Brasil, embora hoje se discuta com muito mais, né, seriedade, com muito mais profundidade, ela sempre foi um tema posto. Então, no fim de 69, não sei se foi de 69, eu prestei um concurso no estado de São Paulo para ser orientadora educacional, para o cargo de orientadora educacional, que naquela época tinha concurso público, que, aliás, no estado de São Paulo, foi o último concurso que nós tivemos para orientação educacional. Quando a UERGS começou, em 66, ela começou com 39 professores, eram orientadores ou semi-orientadores, era um grupo, liderado pela Odair Perugini de Castro. Tá. Aí, foi quando elas chamaram, logo em seguida, veja, em março, 9 de março foi criada, em agosto ela já fez uma reunião, chamando todos os orientadores para essa reunião. Aí eu fui uma que perguntei, a gente não pode se associar nessa... Nós estamos aqui para isso, ela disse. Estamos aqui para isso, queremos sócio. Eu disse, então, eu sou sócio. Eu quero ser sócio. Aí, bem mais tarde, que eu fiquei sabendo pela própria UERGS, que eu tinha sido a primeira sócia. Parabéns para a UERGS, que está com essa firmeza de propósito. Aliás, a UERGS é a grande irmã nossa, grande irmã. Quando a UERGS, porque eles são tão guerreiros e guerreiras, que mesmo quando eles não tinham o cargo e a função tinham, eles não tinham a profissão dentro do quadro do magistério, era professor como orientador. Eles são fortes como orientadores e tinham até há bom tempo toda a diretoria dispensada por força política, pedagógica que eles têm, para cuidar da UERGS. Fui buscar uma pós-graduação na PUC e me deparei com um programa de filosofia da educação, em que um dos professores era o Demerval Saviani. E o Saviani, na entrevista, nós tínhamos sido colegas na graduação,
mas ele já tinha feito um doutorado direto antes da lei de 68, e ele já podia orientar na pós-graduação. E aí, na pós-graduação, na entrevista, eu falei que eu queria fazer mestrado porque eu queria entender os problemas da educação brasileira, né? E aí ele disse, então você veio no lugar certo, porque eu ofereço uma disciplina chamada Problemas da Educação Brasileira. E aí foi maravilhoso, porque eu fiz o mestrado e o doutorado nesse programa, e é dessas duas experiências que saíram as minhas duas teses, né? A de mestrado, que eu mandei a indicação para a colega, né, para ela, que foi a orientação vocacional e decisão. Esta eu defendi em 79. Na sequência, eu defendi a de doutorado, que teve este nome, O Pedagogo na Escola Pública. Ambas têm como base a pesquisa com a orientação educacional. Plena ditadura, eu não dava bola. Tinha os que me apoiavam e os que não me apoiavam. Mas eu sempre, nunca dei muita bola para... O que eu tinha que fazer, eu fazia. Inclusive, tinha em Osório o representante da ditadura que me chamava e dizia horrores. E eu dizia, o que eu faço é isso aí, é isso. Eu estou fazendo exatamente o que a orientação educacional pede. E eu fazia. À medida que a sociedade vai se tornando mais complexa, ali pela metade do século XX, no caso do Brasil, né, na metade do século XX, já veio um pouco mais de sofisticação, que era o fato de muitos trabalhadores adoecerem, precisava sempre de novos, né? E aí se acrescentou uma outra necessidade, que era de fazer essa orientação profissional relacionada com o conhecimento de quais eram as habilidades e aptidões que os jovens e os trabalhadores tinham. Ou seja, com traços de personalidade, traços de caráter, traços de interesses, traços de comportamento mental. E aí nós começamos a focar em critérios para orientar profissionais a partir de uma coisa chamada vocação, com o trabalho nas características individuais. Ok? Bom, aí que vem os testes, né? Teste teste cognitivo, teste de aptidão, teste de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê. O que foi marcante na nossa prática da Fubemberta foi o debate sobre educação. Quer dizer, essa construção que a gente contribuiu junto com a supervisão, que era uma pessoa extraordinária, que era a Dionira, na construção de um referencial teórico para a educação, e aí, por dentro disso, a questão da orientação educacional. Porque a gente vivia, eu acho que a gente foi privilegiada por viver nessa época, que foi um tempo de 75 a 88 de muito protagonismo da sociedade civil, né? Da emergência dos movimentos sociais, dos sindicatos. Então, era meio fim da ditadura, já com abertura e tal. Então, era um momento assim, de muita vitalidade da sociedade
na luta por direitos, né? E de democratização das políticas públicas, da saúde, da educação, enfim. E neste movimento coletivo, a gente se engajou enquanto orientadoras educacionais, enquanto educadoras. Isso era, então, anos 70. Até que eu fui me vendo naquela circunstância, e logo em seguida, numa situação em que havia uma transformação significativa na legislação brasileira da educação básica, que foi a Lei 5.692 de 71. E aí eu me vi despreparada para entender o que estava acontecendo. E aí eu pensei, eu tenho que aprender, tenho que estudar. Mas, assim, a orientação educacional, para mim, foi um achado. E eu trago a filosofia para a orientação educacional. Eu acho que as duas se completam, se complementam, né? Uma não é diferente da outra, né? Eu posso muito bem trabalhar uma fundamentação filosófica da orientação educacional, digamos assim. Na faculdade, que eu lecionei durante 10 anos, no curso de pedagogia, foi, assim, outra experiência interessante, porque formar orientadores educacionais, para mim, foi uma experiência a mais, né? Então, eu comecei a estudar uma série de teorias, para além da psicologia, que eu já tinha estudado muita coisa. Eu estudei muito de filosofia e fui chegando às filosofias contemporâneas que têm por base o materialismo histórico dialético de Marx, portanto, de Gramsci e de Paulo Freire, né? E nesse quadro referencial, eu fui compreendendo melhor o que é mesmo a educação e como é que a orientação educacional se situa no âmbito da educação. E eram realizados os congressos. Eu fui a todos os congressos, como é que eu ia faltar? Pois eu tinha recém-entrado, cada ano num lugar separado, cada ano num lugar. E a gente trabalhava todo o tempo lá, era uma maravilha. A primeira parte era o congresso da Federação dos Orientadores Educacionais. Esses congressos eram assim, eu participei de todos, mas participei ajudando a conscientizar o que era o papel do orientador educacional. O orientador educacional foi quando eu comecei a dizer que era orientador dos orientadores, orientador de educação. E o de Brasília, que foi em 86, é isso? É 86? De Brasília, eu apresentei de outra maneira, claro, mas em síntese, isso tudo que eu estou falando, que eu falei para vocês hoje, né? E aí eu fiz a conferência de abertura ali. E ali foi um ponto de viragem. Eu mandei uma foto com as colegas de Minas, as colegas de Pernambuco, algumas de Brasília, a própria coordenadora do congresso era de Brasília, era Maria do Carmo Pimenta, se não me engano, era esse o nome, Maria do Carmo Pimenta, vocês podem localizar por aí, ela que me convidou, Pernambuco, depois Ceará, São Paulo menos, Minas Gerais, já falei, Bahia, Paraná. Eles já, de alguma maneira, já estavam inquietos, ou inquietas, né, a maioria mulheres, inquietas com
a orientação educacional, com a formação. Então, a minha fala ali teve uma boa repercussão. Quando eu digo boa repercussão, é na sequência, no depois, porque essas pessoas já de alguma maneira já estavam provocadas com essas questões, né? E foram também fazendo trabalhos excelentes nas universidades em que estavam inseridas e nos sistemas escolares nos quais também atuavam, né? Os desafios não mudaram, gente. Droga, a falta do acolhimento àquela criança, onde ela estivesse, na família, às vezes na própria escola. A necessidade de um especialista. E tudo que nós vemos hoje, bullying, etc., um monte de nomes, sempre existiu. As famílias, eu acho que tem uma certa diferença também de hoje. Ainda era um tipo de família mais tradicional. Quer dizer, não era tão... Mas isso é coisa de 40, 50 anos atrás, né? A gente não vivenciava os novos modelos de família, que hoje os orientadores, né, também fazem parte da construção da subjetividade dos jovens. Né? Na época ainda se mantinha aquela tradição, né, de um modelo de família, embora no contexto que a gente estava, como até hoje, os maridos iam embora e quem assumia muitas vezes a casa e a educação dos filhos eram as mulheres. Hoje, com a minha caminhada de 60 anos na educação, eu acho que os desafios, hoje eu vejo, sempre aparentemente foram variando de níveis e de novidades e complicando, mas os desafios para a orientação educacional, de uma certa maneira, foram e são até hoje os mesmos, né? Eu vou contar por que eu cheguei nessa conclusão. Porque na minha cabeça, vou contar um pouquinho da caminhada, na minha cabeça, porque o inimigo é o mesmo. Foi a primeira oportunidade como orientadora, né? E eu saía do curso de orientação, e o curso de orientação é aquela frase mesmo que tu gosta, que tu diz assim, que nunca se escandalize de nada. Só indignar-se quando há injustiça. Aí eu já levei muito a sério. Outra batalha que a gente teve ali foi, não digo batalha, mas assim, foi no campo mais teórico, né? A gente foi capaz de elaborar um referencial, como a Rosângela já falou, né? Uma definição, quem somos nós? O que nós queremos fazendo orientação educacional aqui e agora? Esse referencial teórico era a nossa definição, o nosso marco doutrinal, uma definição mesmo do que a gente era e o que pretendia, né? Rompendo aquela questão assim do senso comum, né? Porque orientação educacional não pode ser senso comum, ela tem que ter fundamentação, ela tem que ter fundamentação teórica, ela tem que ter autores, ela tem que ter obras que legitimem o nosso fazer. Não tem um curso, e o curso, eu acho que ele fundamenta, é atual para mim até hoje. São ferramentas para eu ter relacionamento pessoal dentro de uma escola. O que nós precisamos dentro de uma escola? Como uma maioria dos nossos e nossas orientadores já estavam no embate da materialidade da vida e já estavam lendo o contexto e trazendo para a sua vida e olhando o mundo do jeito que a sua lanterna paradigmática estava lhe dando sustentação, sua visão de mundo. Não pode ser assim. A gente era preparado para preparar para o mercado de trabalho. E estamos retornando com algumas
é um vai e volta, né? Não que o mercado não seja importante, porque a turma tem que sobreviver, mas nós começamos a trabalhar com a visão do mundo do trabalho. Epa, quem aí tá? O que quer dizer no mundo, no modo de produção capitalista que nós descobrimos que existia, o que dizia? Muita gente já descobriu, já teve lutando contra a ditadura, né? Temos vários, mas quando foi engrossando a turma de orientadores que começou a refletir criticamente, a gente começou a iluminar o nosso fazer, que tem que ser bem feito. Muitos de nós fazemos várias técnicas não são neutras, músicas não são neutras, filmes não são neutros, materiais pedagógicos não são neutros. E nós começamos a mexer a nível, eu digo, analisar hoje no macro e agir no micro, com competência, ciência, aprendendo o neurodesenvolvimento, nos preparando, indo atrás de curso no que nos falta, mas com compromisso político, pedagógico, de sabermos a quem nós servimos, quem nós somos, pessoas, e a quem nós servimos. Teve uma época no Brasil em que arma era mais que educação, que era de um silêncio doloroso, onde se tinha muito cuidado, onde se caminhava e falava, e a orientação educacional, vamos dizer, se movimentou de um outro jeito, sem deixar de se movimentar. Eu posso dizer que a minha estada ali na UERGS foi muito trabalho. Teve um QPE 88, em que os orientadores foram colocados nas salas de aula e fechando os sóis. Por quê? Porque os governadores eleitos pelo MDB na época, o Brasil todo elegeu governadores do MDB, com exceção de Sergipe. E a estratégia que eles usaram era retirar os chamados penduricalhos da educação. Então, para eles, assim, era um prédio, professores e alunos, e um diretor. Nessa época, eu estava, digamos assim, debutando na UERGS. Eu não sabia o que fazer, e as denúncias chegavam, e a gente ia diariamente na imprensa, na TV, nas DEs, chamávamos os CEPERS para ir junto conosco, e foi assim, foi uma verdadeira batalha que a gente enfrentou para manter a orientação educacional nas escolas do Rio Grande do Sul. Essa turma de orientadores, pessoas progressistas, humanistas, com uma visão de sonhar com um mundo diferente do que está posto, foram se reunindo, né, orientadores, junto com outros, né, e teve congressos brasileiros em vários estados, né. A lista é muito bonita, depois elas podem disponibilizar, né, e mostra a mudança. Por exemplo, em Belo Horizonte, que eu fui, a turma foi estudar o desenvolvimento da pessoa, ainda um pouco de ênfase, eu me lembro, no curativo. Eu, quando terminei o mestrado, eu estudei a orientação educacional, teoria sobre orientação no mestrado aqui na UFSC. E eu me lembro que todo pós-graduando é muito pretensioso, e depois ele aprende por a sandalinha da humildade. Eu ia falar da orientação educacional, um título enorme, e daí terminei humildemente contribuições para a crítica da orientação educacional. Naquela época era um tempo ainda de grandes utopias, né? Nós tínhamos grandes utopias e que a gente tinha projeto de vida, a gente tinha projeto de sentido, né? Que eu acho que com o tempo as utopias foram e eram modelos mais, mais totalizantes, né? Menos fragmentados. A agenda era menos fragmentada como hoje, né? Hoje eu acho que tem uma agenda social bem mais fragmentada.
no tempo da gente, era um pouco mais global. Na década de 60, 70, nós tínhamos autores, nós tínhamos obras, nós tínhamos associações em todo o território, nós tínhamos congressos, nós tínhamos uma revista prospectiva que, graças a Deus, continua até hoje, lembrando Teresa Gamba e Maria do Carmo Freitas, essas duas grandes mulheres, essas duas grandes orientadoras educacionais, que construíram esse vínculo entre a orientação educacional do Brasil, a revista Prospectiva. Então, assim, tudo isso não é pouco, tudo isso nos legitima enquanto profissionais, né? Enquanto profissionais que querem avançar. Eu criei a revista Prospectiva, eu disse, a UERGS tem que avançar sempre, sempre, não pode ser atrasada. Ela tem que superar o regime militar e avançar para frente. Mas para avançar para frente, ela vai ter que ter alguma coisa concreta. Aí me lembrei de criar uma revista. Então, assim, esse era o contexto histórico que a gente viveu e que eu acho que aí teve um papel importante a Associação dos Orientadores, né? Porque nós, enquanto Associação de enquanto a UERGS, a gente participou dos grandes movimentos de época, junto com o CETERS, né? E outros movimentos sociais, exatamente nessa luta por direitos de uma forma mais abrangente e também na educação com uma leitura da educação muito pautada assim, pelo pensamento de Paulo Freire, quer dizer, uma visão de educação que não se restringisse simplesmente a uma transmissão de conhecimento, mas que formasse também uma cidadania ativa. Agora, assim, na entidade, logo depois que eu fui para a UERGS, a Teresa me convidou para fazer parte do conselho editorial da entidade. Conhecer a Teresa e conviver com ela foi algo que me desvendou o aspecto político da orientação educacional, né? A Teresa, assim, passava toda uma fraternidade, toda uma convivência boa. Eu acho que falar de UERGS sem lembrar da Teresa é impossível, né? E eu acho também que a Regina Leite Garcia, para nós, que estávamos começando ali, desbravando a orientação educacional, a entidade, a Regina foi um marco. A gente precisa dizer isso, porque ela fez toda uma releitura da orientação educacional. Ela veio muitas vezes para os nossos seminários, e ela foi, assim, uma grande profissional e uma grande mulher. E a gente precisa dizer isso, né? Eu participei de vários congressos, cada congresso, para mim, era um aprendizado, eu fazia questão de participar. Nós, a UESC, organizamos, a Maria Elizabeth Recker era presidente, nós organizamos o 9º aqui. Foi maravilhoso, 2.000 profissionais da educação, a maioria orientadores educacionais, todo o país vieram, e o estado estava cheio de núcleos, e eles, por exemplo, o núcleo de Tubarão, nós não tínhamos muito dinheiro, os núcleos nos organizamos e cada núcleo contribuiu. Blumenau mandou que pôde, relacionado com camiseta, conseguiu lá na região. Tubarão trouxe água mineral para todo o congresso e teve uma região que trouxe, porque foi num ginásio de esportes, sentava naquele cimento de plateia, trouxeram uma sacola plástica daquela que aperta botãozinho, com uma espuma dentro para cuidar do bumbum dos participantes quando sentassem
no cimento frio. E nesse congresso histórico foi fundada a FENOI, Federação dos Orientadores Educacionais, né? Nacional da Orientação Educacional. E elegemos a Regina Leite Garcia como presidente. Muito tempo, todos nossos carros eram a sede dos nossos núcleos, da associação e tudo, e da FENOI. A Regina andava com as coisas no carro também. Ela era do Rio, né, carioca. Então, gurias, assim, o que eu lembro dos congressos é sempre isso, pensar, né, de uma forma colegiada enquanto país, a sua conjuntura e a nossa prática, enfim, dentro daquele contexto. Isso que eu mais lembro, né, dos congressos, que tinha muita vitalidade, muita troca, era importante as experiências que foram socializadas, se socializavam experiências, né? Porque o Brasil era muito, muito diverso, né? Então, essa coisa de aprender um com o outro, de não ser... Ninguém tinha a propriedade da perfeição da sua prática, né? Então, era um aprendizado umas com as outras, né? A gente trocava muito isso também nos congressos, né? Então, eram momentos assim, muito ricos de debate. Nos anos 60 e 70, é o que a Miriam Greenspan diz numa das obras, né? Foi a época de ouro da orientação educacional. Porque, assim, nós tínhamos entidades em todo o Brasil. A UERGS foi uma das primeiras, em 66, depois foi a FENOI em 69, se não me engano. Mas, assim, nós tínhamos entidades em todo o Brasil, né? E, por isso, tivemos uma FENOI. A federação precisa existir quando existem entidades estaduais por todo o território nacional, né? Bom, no congresso em que a gente se vinculou à CUT, foi no congresso de 88. Todas as entidades do Brasil estavam representadas no Rio de Janeiro. Foi um congresso histórico pela ampla participação do Brasil todo, e foi um congresso em que a gente foi se preparando para discutir o político pedagógico da nossa profissão. Então, a gente se reunia em pequenas plenárias, até que culminou na plenária final, em que se deu a filiação à CUT. O dia 4 de dezembro foi o dia em que o Congresso Nacional, que era a ditadura, aprovou a orientação educacional como um congresso oficial do Brasil. Era muito importante. Aí o que aconteceu? Elas utilizaram, a UERGS utilizou depois, em vez de 9 de março, ela utilizou o 4 de dezembro como o dia do orientador educacional. Em 89, um ano depois, nós fomos chamadas por um congresso em Sergipe, em Aracaju, para desfiliar e fazer parte da CNTE. Em suma, foi isso. O Rio Grande do Sul eu, no caso, que era presidente, né, fiz um discurso inflamado defendendo que a FENOI devia continuar. O Piauí só votou contra, junto conosco, e a Miriam fez outro discurso. Foi ali que eu conheci a Miriam, né, a Miriam Greenspan, nossa querida colega e ícone da orientação educacional. A Miriam, junto conosco, fazendo um discurso de não extinção da FENOI,
porque até os supervisores, naquela mesma data, naquele congresso deles, não extinguiram. E nós extinguimos a nossa entidade maior. E foi esse equívoco histórico que vocês sabem até hoje. É isso. A gente não imaginava que a gente ia novamente lutar por democracia, por exemplo. Não se imaginava isso. A gente imaginava que desde o processo de abertura, né, quando começou o processo democrático depois da ditadura, e nós não íamos precisar mais, né, lutar e ter uma postura, ter protagonismo de defesa da democracia, meu Deus do céu, e isso nós estamos fazendo de novo. Quer dizer, isso tu poderia, a gente pode transportar, fazer uma transposição do nosso tempo, que a gente estava saindo, né, a luta pelas diretas, e, enfim, pelos direitos, para hoje. Né? De repente, essa agenda da participação e da luta pela democracia se tornou presente. Né? Qual é o reflexo disso nas escolas? Qual é o reflexo disso no papel do orientador? Né? Também isso é um desafio para ser pensado. Tudo isso que está aí não acontece por acaso, é um projeto de desmonte da educação, principalmente a pública. Que não daria para trabalhar como orientador educacional se não tivesse uma clareza de qual é a finalidade dessa orientação educacional, qual é a teoria que a sustenta, qual é a teoria de educação que a sustenta, senão nós ficaríamos como tarefeiros e servindo, como se diz, de pau para toda a obra, né? Que era o que foi acontecendo muito fortemente. Ou então aquela separação horrorosa entre o professor, quem cuida do professor, quem cuida dos alunos, né? Ou então aquela coisa horrorosa que foi acontecendo e foi sendo analisada também, de que esses especialistas se colocavam acima dos professores. Eles eram muitas vezes diferenciados até pelo salário, que era maior, né? Bom, isso tudo foi criando uma certa dispersão, porque a orientação não caminhou na direção de uma fundamentação teórica de educação, né, de educação brasileira, como eu fui colocando, e também ela não se consolidou em todos os estados do Brasil para ganhar força, para avançar teoricamente também, né? O Congresso Brasileiro de Orientação Educacional desapareceu, eu não sei até que versão ele chegou, vocês até me mandaram, mas ele desapareceu. Nossos momentos e lugares e seminários e encontros e cursos que avançam, esse vai e vem, numa luta constante de um lugar que nós estamos em minoria financeira e dos lugares que decidem políticas públicas, nós temos alguns lugares que avançam, a maioria temos um congresso terrivelmente que nos envergonha como país, né? Salvo honrosas exceções, meu coração é orientador. Eu comecei professora primária, docente, terminei docente de mestrandos e doutorandos, mas sempre as minhas ações, eu agradeço ter cursado orientação educacional, agradeço ter encontrado tanta gente boa na orientação educacional, tanta gente valente. Quero elogiar aqui a Marilda Rios Martins, né? A Margarete Sandrini, né? A Suzana Silveira, que no nome delas eu homenageo todas que estavam, estão e estarão na orientação. Quem quiser estar de bem com o mundo, dormir contente, hoje em dia é terrível, Gaza está na nossa cabeça, né? Só não vê quem não quer e a gente se sente culpado de não fazer nada, um genocídio à luz do dia no nosso nariz, né? Se isso não te fizer pensar e ver que a turma que está mandando está errada. É importante a gente ter clareza e expor entre nós, né?
se temos um princípio de democratização de uma escola humanizadora, então vamos discutir entre nós, vamos propor, vamos buscar, né, busca texto, discute junto, vai fazer curso, não sei o que lá, né, e luta, né, envolve os professores numa luta conjunta, né, envolve os estudantes, envolve as comunidades, os pais. Mas a gente sempre tem que lembrar que nós temos uma lei de âmbito nacional, que garante a orientação educacional nos currículos escolares deste país. Então, assim, não é pouca coisa, é uma profissão regulamentada numa lei nacional. Isso nos confere legitimidade. A gente não pode esquecer disso, né? Então, assim, extinguir uma organização, uma articulação que foi construída por saberes e por relações, para uma orientação educacional de qualidade, por uma educação de qualidade, que foi a FENOE, eu repito, foi um grande equívoco histórico. Todo do Brasil, que experiências tem orientação educacional importantes para socializar? Vocês têm relação com outras entidades ou têm isso eu acho importante, este olhar geral. Será que ainda são, quer dizer, teve uma evolução no campo teórico brasileiro da orientação educacional? Quais são as teorias que fundamentam a formação do orientador educacional nos programas de pós-graduação ou onde eles existem? Que foi um pouco isso que eu coloquei no início da nossa conversa, né? Eu coloquei colocando que não se estuda educação, não se estuda teoricamente, né, o que é educação e, portanto, o orientador vira um técnico prático apenas. Mas existem novos, existem aqueles que chegam, existem outros protagonistas na matéria do entendimento, em vidas de entendimento e vivência. Onde é que estão? Como é que nós podemos repartir isto? O que estão fazendo? De que modo? Então, isso eu acho que num congresso, num seminário, tem que ser mostrado, tem que ser repartido. Que conceitos de educação hoje são fundamentais no Brasil? Eu acho que tem coisas que é eternos, mas tem coisas que são novas conforme o tempo em que se vive. O que tem de novo, né, no conceito, o que tem de novo na experiência, o que tem de novo e o que precisa ser novo. Com uma articulação nacional, a gente tem que saber assim, que orientação educacional nós queremos praticar hoje. E tem que ter teoria. Não dá para ser mais aquela prática de tempos atrás, porque assim a fundamentação teórica é fundamental. Eu acho que não tem outra. Tem que se discutir assim, que orientação educacional nós estamos fazendo e qual é a orientação educacional para esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito perigoso, é um momento em que a gente tem poucos referenciais, é um momento em que a gente vai ter que avançar nessa profissão, porque já temos nós temos um acúmulo teórico. Isso é a construção de uma educação que também nos educou para isso, também nos transformou, também a nós, pessoas que educávamos, também fomos educadas e somos capazes de admitir que não aprendemos tudo e que cada dia temos o que aprender. Isso eu me sinto tão orgulhosa de ter sido, né,
de ter sido orientadora e de ter isto, assim. A gurizada, de vez em quando, me diz umas coisas, eles catam pedra e me trazem, e naquelas fantasias das pedrinhas que trazem, tem uma inteligência e um saber, né, que isto não é assim de graça que se transforma, que acontece. Então, eu quero... Muito obrigada por estar aqui hoje, obrigada por vocês continuarem levando a UERGS, sendo orientadoras, isso é muito bonito, e muito obrigada, viu, gente? Vocês são, olha, não é pouca coisa, as gurias não são michadas, viu? Obrigada, viu, gurias? A educação se faz num processo dialógico. Eu acho que o Congresso é o momento do diálogo, é o momento do debate, é o momento da reflexão, de tu pensar o que é que tu está fazendo, qual é o mundo que tu está vivendo, para onde que tu queres realmente caminhar, qual é o teu destino como orientador, né? Então, eu diria assim, que mais do que necessário é este momento de vocês, educadores, se juntarem, né, para pensar a educação e pensar a orientação educacional. Pensar o nosso tempo, pensar esse contexto complexo que a gente está vivendo, né, as influências dessa juventude que está tendo, né, que são tão diversas, como é que a gente se situa dentro dessa complexidade? Qual é o nosso papel? Como é que a gente pode ajudar essa juventude a encontrar valores e uma agenda saudável para a vida? Quais são os grandes temas que poderiam mobilizar a juventude, que a gente, como orientador, pode ajudar, né, nesse sentido? Toda luta associativista, ela se dá por recuos e conquistas. Ela se dá por avanços e retrocessos, né? E a luta é assim, a gente é uma luta que continua, né? A gente nunca pode descansar e dizer, olha, está tudo pronto, conseguimos tudo o que queríamos, não. É luta e luta, o outro lado, muitas vezes, tira de nós a legitimidade da nossa profissão. Então, assim, avançar e lutar é sempre, né? A gente não pode descansar nunca. Mas eu sou uma alma orientação educacional, uma alma, um espírito de orientação. E politicamente, não sendo partidário, eu sei para que lado eu torço, por enquanto. A minha verdade provisória, o avanço, a maturidade que a vida vai trazendo, né? Eu sou neta de uma agricultora, pé no chão, italianinha, que já geração do Brasil, parte de mãe. Do meu pai, eu sou neta de um gerente de olaria. Meu pai era queimador de tijolo de forno. E os dois lados, materno e paterno, disseram, para vocês, crianças, nós vamos dar educação. E come bem, razoável, e o resto façam por onde, né? Então eu sei de onde eu vim, eu tenho hoje clareza da minha origem de classe, tá? E eu tenho verdades provisórias, tá? Então o meu compromisso é pautado no materialismo histórico dialético, que é o meu jeito de ver o mundo, porque esse paradigma filosófico, científico e tudo o que vocês quiserem, é que me dá condições e me explica para que eu entenda por que a pobreza no mundo e por que o desrespeito à diversidade humana e por que eu respeito os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos sexuais, que é uma das áreas que eu me aprofundei bastante, é a dimensão humana da sexualidade usada como um poder terrível sobre as pessoas, né? Por quem detém o poder. Eu sempre fico preocupada com orientadores cuja prática não vai além do senso comum. É preciso que se diga isso. Então, eu me preocupo, porque
A nossa fundamentação deve ser político-pedagógica. A gente deve passar do senso comum e avançar. E eu acho que, para mim, orientação educacional, ela pode ser definida por duas palavras: é diálogo e empatia. Orientação educacional é diálogo e empatia. Então, para mim, as demandas daquele tempo, hoje em dia muito ampliadas com a terrível chegada do descompasso e descontrole das redes e das violências, que essa defasagem entre quem tem e quem não tem, é 1% da população desfrutando de 90% da riqueza. Tá? E daí eu sempre brinco, sem ter muita clareza de tudo isso, né? Eu sempre brinco, a gente tem normalmente uma cabeça pequeno-burguesa e bolso proletário. Então, para a maioria da população, quando tem salário, sobra mês no fim do dinheiro. Apesar de ter se matado de tanto trabalhar. Mas para alguns, olha, porque são melhores do que nós, estão cada vez mais ricos. Qual é a finalidade da orientação educacional? Como nós podemos contribuir, de fato, para essa democratização da educação na sociedade brasileira? Como nós podemos contribuir com essa educação humanizadora da maioria das crianças e dos jovens que estão nas escolas públicas no Brasil? Como a gente defende, junto com outros profissionais, outros especialistas? Eu não sou contra que a escola tenha um psicólogo, eu sou contra que o psicólogo faça o que o orientador faz, ou que o coordenador pedagógico faz. Eu não sou contra que tenha um serviço de assistência social, mas são profissões com fundamentações teórico-epistemológicas e conhecimentos específicos diferentes. Todas elas são voltadas para o humano, mas por isso mesmo é que a gente tem que ter uma equipe pedagógica, né, que essas pessoas, esses profissionais, trabalhem juntos, interdisciplinarmente, a partir com os problemas que estão presentes na escola, nesta escola, naquela outra. Cada uma delas terá alguns problemas que são comuns, como, por exemplo, a evasão, mas as origens da evasão podem ser diferentes. Se a escola está no centro, no plano piloto de Brasília, ou se ela está, como é que chama lá, nas satélite, né? Enfim, na periferia. É escancarado para quem quiser ver, e temos que acordar o que está acontecendo no planeta. Uma volta a uma extrema-direita. É a escola que precisa ser democratizada. É a escola que precisa assegurar, a escola pública que precisa, onde está a maioria dos estudantes brasileiros, que tem que 92% das crianças e jovens estão em escola pública. É ali que nós temos que nos unir para, entre nós, coordenar esse trabalho de apoio a uma democratização da escola. Portanto, envolvendo o apoio às formas de gestão, de organização, apoio pedagógico aos professores, apoio pedagógico aos estudantes. Isso tudo, vocês estão vivendo isso. Não abandonem essa juventude. Tentem entender esses novos tempos, que não são os tempos em que a gente viveu. Embora tenha agendas que voltaram, mas são novos tempos com novos desafios. E esses novos desafios precisam ser estudados e lidos de uma forma colegiada.
Eu acho que pessoalmente, individualmente, a gente não vai ter saída. A gente vai ter saída assim, refletindo sobre o mundo do trabalho, refletindo sobre as novas profissões, os novos desafios, refletindo sobre novos modelos de família, refletindo sobre os jovens que enfrentam preconceitos, que enfrentem a violência de hoje, esse mundo polarizado, dividido, que ou tu é uma coisa ou tu é outra, e tu não consegue dialogar, né? Os diferentes não conseguem mais se complementar, né? E nem sequer dialogar. A questão é séria, porque nós vamos continuar batendo na mesma tecla. Só que os jovens estão crescendo, as crianças estão crescendo. Qual é o ambiente? Quais são as referências que eles vão criando? O orientador fazendo seu papel, que é trabalhar o aluno concreto e defendê-lo e em busca de que direitos humanos incluído, criança e ECA e tudo, está sendo realmente trabalhado de uma maneira indigna, não respeitado. O fato da gente estar em lugares discutindo com um, falando com o outro presencialmente, não anula o que nós estamos fazendo, ajuda muito, contribui muito, é muito importante, né? O fato das pessoas saírem dos seus lugares para se encontrar. Então, eu acho que esses seminários e este olhar Brasil, o olhar todo sobre as lutas dos trabalhadores da educação e também com o eixo as lutas pela educação, isso é fundamental. Nesses encontros, a união, o conhecimento de cada um tem que ser dado, passado, para que o outro enriqueça e vá passando para os outros. Porque o conhecimento com final em si mesmo não serve para nada. Ele só vai adiante quando nós nos unimos para usá-lo. Eu participei, na realidade, de 2 congressos. O de Brasília, que foi o primeiro, assim, que foi extremamente marcante, e aqui também de Florianópolis. Eu penso, gurias, que a nossa prática, a função do educador em geral, é tão desafiante, e cada vez mais desafiante, que eu tenho uma convicção: não fiquemos sós, né? Que a gente, isso eu acho que a riqueza dos congressos é exatamente isso. Nos remete, em primeiro lugar, a uma postura de reflexão da nossa prática, da nossa praxis, né? Acho muito importante que o Congresso também nos colocava num contexto mais global de sociedade, né? E isso era muito importante, porque a gente puxava essas análises de conjuntura, né? Que eram muito importantes, partia de uma análise de conjuntura, para dizer assim, olha, qual é o mundo que vivemos para que a gente consiga ressignificar ou dar sentido para a nossa ação, né? Então, esse, eu acho que era um momento, os congressos, os encontros, são esse momento, quase que diria assim, de um pertença coletivo, de um sentido de pertença coletivo. Estamos no mesmo barco, vamos pensar de uma forma colegiada que rumo vamos tomar. Sim, nós podemos conseguir. Nas pequenas coisas diárias, nós podemos conseguir juntos. O que vocês estão fazendo, eu acho muito importante, de resgatar de resgatar a memória, né? E avançar. Lute como uma orientadora. É esse convite que fica para vocês, tá? Então, fortaleçam as suas associações, não pare de se reunir,
reescrevo nossas federações, a gente come o mingau pelas bordas, mas não desiste. O que eu posso dizer para as colegas hoje, pensem junto, né? Eu acho que a gente está vivendo cada vez mais um processo individualista, com as redes sociais, é uma outra subjetividade. Eu acho um desafio imenso o papel do orientador hoje. Eu não saberia nem por onde começar, né? Para mim, eu acho que ele está vivendo um contexto de uma complexidade e de um desafio tão grande de entendimento que ou a gente pensa junto ou a gente se rala. O que eu posso contribuir e o que eu acredito mesmo, vamos sentar e vamos nos resolver para juntos conseguirmos ver por que esse aluno não está bem. Por quê? O que nós vamos fazer para? Aí eu acredito que devagarzinho, nas pequenas coisas, haverá menos doença entre os educadores, mais otimismo e alegria. O desafio que as colegas estão enfrentando, eu diria assim, que é muito mais complexo, muito mais difícil do que o nosso tempo. Não sei se para mim é tão difícil, né, pensar em ser educador hoje. Eu digo assim, colegas, sejam resilientes, não abandonem os jovens, né? Sejam coletivas, debatam assim, de uma forma coletiva, tentem entender aquilo que não entendem de uma forma... Vão buscar em outras fontes as possibilidades de leitura deste momento, né? Eu diria isso para as colegas, que são umas heroínas, sinceramente, são umas heroínas. Me sinto orgulhosa de fazer parte desse time. Um abraço, um congresso muito legal para vocês. E, como diz, ninguém larga a mão de ninguém, né? Aqui no Sul podemos dizer, ninguém larga o garrão de ninguém, tá bom? Um abraço. Reúnam-se. Batalhem para essa cooperação dentro do seu espaço. Obrigada, parabéns. Boa sorte. Tchau. É um carinho, é um cuidado. Eu acho que também tem isso, as direções, tem que ter essa postura acolhedora também, né? Acho que está todo mundo pedindo colo, né? A gente está perdido, então está todo mundo pedindo colo. Então, que sejam acolhedoras, que a gente que retome o sentimento de pertença coletivo para repensar isso aí. Então, a minha fala é nesse sentido assim, de muito carinho, de muita gratidão pelo que eu como nos lugares na minha vida da orientação, do papel da orientação educacional na minha vida, que foram nos primeiros momentos como profissional altamente realizantes, né? Gratificantes. Então, assim, de gratidão por tudo pelas parceiras que eu tive, pelos colegas que tive, pelas oportunidades que tive, pelo momento histórico, pelo aprendizado de sair da esfera particular e ir para a cena pública e vencendo os próprios medos, né? E os próprios timidez, né? De ir para a luta, isso aí junto com parceiras, com companheiras, isso aí foi extremamente importante na minha vida e que possam usufruir também como educadoras desta trajetória, que eu diria. Muito obrigada. Um beijo, gente. Não desistam. Nós merecemos um mundo melhor.
Nas nossas crianças e jovens é que nos levem para frente, porque eles é que precisam que a gente faça esse mundo para eles, ajude a fazer.